Então, galera, deixa eu dar uma explicação para vocês. Eu vou picotar os vídeos, tá? Para ficar mais fácil para subir para o YouTube e também para ficar melhor para vocês estudarem, né? Eu acho que eles divididinhos assim, cada um vai ter um título, então vocês vão lá, né? Vai ficar mais bem organizado. Vocês vão lá certinho no vídeo que vocês quiserem assistir. Bom, então eu dizia no vídeo anterior que o Japão começa aí um processo de ocidentalização durante a era Meiji. Vai se transformar numa referência econômica, industrial e militar, tanto que o Japão vai assumir um papel de protagonista, né, na Segunda Guerra Mundial, como vocês devem saber. O Japão vai atacar os Estados Unidos em 1942, vai atacar a base americana de Pearl Harbor, e isso faz os Estados Unidos entrarem na guerra. Tá? Os Estados Unidos contra-atacam, ocorre o ataque a Tóquio, e depois que o Japão perde a guerra, né, junto com a Alemanha, Itália, e os aliados acabam vencendo, o Japão tem que aturar coisas, né? Tem a dívida de guerra, o Japão tem que aturar bases militares estadunidenses no território japonês, enfim. A humilhação da perda de uma guerra é muito grande. No caso específico dos japoneses, um dos maiores crimes, né, dos maiores genocídios da história da humanidade, que é o lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, matando aí milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, civis, né? Porque tem gente que vai argumentar, mas os caras estavam em guerra. Sim, mas numa guerra, quem tem que morrer são soldados, né? Soldados morrem. Aristóteles já dizia, a guerra é o velho falando e o jovem morrendo. E esse jovem é o soldado, tá? Mas, assim, mulheres, crianças, idosos, civis, tá certo? Que não estão ali para morrer especificamente, tá? Isso mesmo tanto que existem códigos e existem crimes de guerra, né, que você não pode cometer. Então o Japão acaba sofrendo essa humilhação muito grande. Como eu disse, o Japão no início do século XX vai se transformar numa potência industrial. O imperador Meiji consegue, ele importa mão de obra qualificada do mundo ocidental, importa engenheiros, importa arquitetos, importa advogados, importa economistas. Ele leva as cabeças pensantes do mundo ocidental para o Japão para, entre aspas, ensinar o japonês essa cultura ocidental. A ponto de sempre no Japão haver esse contraste entre o tradicional e o moderno. Isso é algo, inclusive, que se manifesta muito bem no espaço, graças às construções. Eu nunca fui a Tóquio, ainda não fui, mas todas as imagens que eu vejo, e suponho que vocês também, são imagens de uma cidade muito moderna, com vários prédios, muito, né, espelhados, com aquelas propagandas de multinacionais, né, tudo muito ocidental. Ao mesmo tempo, a gente vê muitos prédios belíssimos do passado imperial japonês, lá do século XVIII, lá do século XIX, de bem antes disso. Então, assim, essa modernidade junto com essa tradição no Japão são duas coisas que caminham lado a lado. Sempre vai haver esse conflito, né, entre o que é moderno e o que é o muito tradicional. Ao mesmo tempo, eles são o berço de tecnologias muito avançadas, né, tecnologias da informação muito avançadas, e percebam como é um contraste aí. No mesmíssimo lugar onde você tem uma tecnologia de vanguarda, uma tecnologia de ponta, você tem referências a um passado milenar, você tem referências a um passado, né, muito tradicional mesmo assim. Então, é uma curiosidade, é bastante interessante essa dicotomia que o Japão acaba apresentando. A questão é que na segunda metade do século XX, o país precisa se recuperar, né? Porque foi humilhado durante a Segunda Guerra Mundial, sai derrotado, né, com dívidas, o parque industrial muito prejudicado, porque os alvos de guerra, né, são indústrias, estradas, ferrovias, pontes, viadutos, portos, aeroportos, infraestrutura de uma maneira geral. Então, quando você sai de uma guerra, principalmente quando você sai derrotado de uma guerra,
um dos maiores trabalhos é exatamente reconstruir tudo isso, né? Então o Japão vai ter essa questão. Ele vai precisar fazer essa reconstrução, que não vai ser nada fácil, mas eles vão conseguir. Tá? Eles vão conseguir graças a um altíssimo comprometimento da sociedade japonesa com a causa, né? Com a ideia. Os caras vão trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, no sentido de recuperar o Japão, recuperar a economia japonesa. E algumas estratégias econômicas também que eles vão adotar, que vão ser extremamente arriscadas, tá? Mas que vão funcionar. E o resultado disso é que na década de 1980 já, o Japão é a segunda maior economia do mundo. Olha que sinistro. Até a década de 1990, o Japão era a maior economia da Ásia. Não se falava em China, tá certo? E a China até agora, né, já há algum tempo, é a maior economia da região, mas assim, em volume, né, galera? Eu sempre convido meu aluno a fazer essa reflexão. Cara, pensa no PIB, Produto Interno Bruto, tá? Em duas dimensões. O volume, a quantidade de coisas que você consegue produzir, e a qualidade, né? A qualidade do PIB. Porque, assim, o PIB japonês ele tem muito mais qualidade do que o PIB chinês. Porque você está falando de atividades econômicas muito mais sofisticadas, muito mais interessantes. O PIB chinês vem de montagem, tá? de bens de consumo em fábricas em que as pessoas são exploradas. É basicamente daí que vem o PIB chinês. Tá? Enquanto que no Japão não. Você tem uma gama de atividades econômicas bem mais interessantes. Né? Comércio, serviços, lazer, entretenimento, turismo muito forte e a pesquisa e o desenvolvimento. Né? A parte mais intelectualizada, inclusive, aí, desse mercado. Certo? Vou dar mais uma pausa aqui para a gente ir para o terceiro.